Boa noite. Que todos então sejam bem-vindos para mais uma reunião. A gente hoje está na terceira terça-feira do mês, é o dia do tratamento perispiritual e é uma alegria que a gente se reúna mais uma vez, tá bom? Então, antes de tudo, nós vamos fazer a nossa breve oração de abertura dos trabalhos de hoje. Alguém se habilita? Alexandre? Pode ir? Aqui. Vamos lá? Peraí, Alexandre, você pode olhar para aquela câmera lá. Peraí, que Então, já vai. Olha só. O Alexandre está aí, ó. boa noite a todos. Vamos para a nossa oração. Vamos fechar os olhos e se ligar a Deus, a Jesus, pedir que ilumine a reunião de hoje, ilumine nossos estudos, que Deus consiga penetrar no coração de cada um de nós, que a gente consiga se conectar com a divindade. E a gente pede que abençoa as nossas boas intenções, a nossa vontade de poder aprender, se tornar melhor, que a gente aprender a estabelecer laços fraternos com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de caminhada, que a gente consiga viver o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Meu bom Deus, abençoa, ampara, auxilia, esclarece cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, então, hoje, então, nós vamos ter a apresentação do estudo pelo Nicolau. Vem aqui, Nicolau, por favor. Bem, Nicolau vai fazer a apresentação do estudo de hoje e que sejamos todos agraciados, tá bom? Vamos lá. Já vamos passar para a outra câmera. E Pelo menos você não chuta a minha canela já. já está gravando, gente. Ai, olha, tá vendo aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente quer estudar junto com vocês um tema e alguns reflexos desse tema que nosso codificador Allan Kardec chamou de fluido vital. Já ouviram falar de fluido vital? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Será que tá bom o som? O pessoal tá ouvindo? Eu não sei se o pessoal tá ouvindo. Então tá bom. Ah, legal, legal, tá bom. Vamos lá. É, Jesus repetiu uma vez, quando ele estava prestes a ser apedrejado, porque Jesus foi muito perseguido, não foi só a crucificação, né? Houve momentos em que tentaram apedrejar Jesus e tal. Ele repetiu uma palavra do Antigo Testamento, que está lá no livro de Salmos. Ele repetiu assim para os judeus, ele falou assim: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Olha que forte. Nós somos deuses. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Sobre poderes que nós temos. E as possibilidades que nós temos
de fazer com que esses poderes nos causem bem-estar e causem bem-estar também ao próximo. Bom, vou começar mostrando uma coisa que é do tempo do Nivaldo. Lembram disso aqui? Ah, matou de primeira, era boa aluna. Eu não gostava dessa matéria. Lembram? Tabela periódica dos elementos químicos. O que que isso tem a ver com fluido vital? Vamos lá, vamos ver se a gente faz uma conexão. Ó, olhando num lugar bem popular, Wikipedia, certo? Só para ficar acesso fácil. Eu encontrei lá, depois fui confirmar em sites de anatomia e tal, que o nosso corpo humano tem em 99% de sua composição alguns elementos químicos daqui. E nos outros 1%, outros elementos químicos daqui. Então, o nosso corpo tem 99% oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. E no outro 1% restante tem potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. Aí eu me pergunto, tá, pegar um elemento químico aqui, hidrogênio, mas no mineral tem hidrogênio, numa pedra tem hidrogênio. Então, o que que a molécula de hidrogênio do nosso corpo tem de diferente da molécula da pedra? A diferença é esse fluido vital. Mas, para desmistificar as coisas, eu quero falar um pouquinho de nome, porque às vezes a gente fica discutindo nome, né? É fluido vital, é energia vital, é fluido animal, é fluido, é vitalidade. Então, os estudos do espiritismo, eles têm uma característica. Eles trazem para nós ensinamentos dos espíritos. Os espíritos é que, por meio de médiuns, mandaram várias mensagens, muitas, uma gama enorme. E um cientista francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois mudou de nome para não comprometer sua família e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, o que que ele fez? Ele usou critérios científicos para poder separar, confirmar se as informações que eram dadas naquelas mensagens eram coerentes, né? Ele falava assim, que ele tinha que usar um princípio da universalidade das informações. Então, se a mesma informação, advinda de fontes diferentes, se confirmava, fala, opa, e também atendia a lógica dele e era coerente com as outras informações já recebidas, ele, pronto. Então, aí nós temos um dado para ser considerado como uma informação valiosa trazida para nós dos espíritos, que são pessoas como nós, desencarnadas, e no caso das informações que Kardec usou, eram pessoas de elevado nível moral e intelectual. E ele compilou essas informações num livro que foi assim que nasceu a doutrina espírita, chamado Livro, não do Kardec, mas Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, ele fez a apresentação das informações trazidas de um modo também científico. Ele fez perguntas e respostas, para não ter dúvida. Depois, quando ele queria comentar, a gente via de forma destacada os comentários dele. E logo no começo do Livro dos Espíritos, quando ele faz perguntas sobre o que é Deus, faz comparações de Deus
e do infinito, lá no comecinho tem uma resposta interessante, quando os espíritos respondem assim, falando da comparação que Kardec estava fazendo de Deus com o infinito. Ele fala assim, Kardec perguntou, Deus é o infinito? E os espíritos responderam, pobreza da linguagem humana, que é insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, a minha preocupação aqui é da gente conversar, de eu trazer para vocês o que eu pesquisei em relação aos conteúdos, não exatamente aos nomes. Então, o que Kardec chamava de fluido vital? Ele chamava de fluido vital algo, uma matéria diferente desta matéria, uma outro tipo de matéria, que era extraída de um outro tipo de matéria. Hã? Como é que é? Sim. Kardec começou tudo pelas informações que chegaram a ele dessa forma, com esse critério científico, a informar para nós que todos os mundos, lá no espaço sideral, onde a gente vê lá o vácuo, não tem vácuo, na verdade tem esta matéria que principiou tudo, chamada princípio universal ou fluido universal. Interessante que o fluido universal ele tem uma descrição num livro do André Luiz. André Luiz, vocês lembram, né, André Luiz? Um espírito que usou esse pseudônimo de André Luiz. Na verdade, era o espírito de um médico que não queria causar confusão para o médium, porque o Chico Xavier chegou a ser processado pela família do Humberto de Campos, quando ele assinou obras do Humberto de Campos, o escritor, né, da Academia Brasileira de Letras, e as obras venderam e a família queria receber direitos autorais. E os direitos autorais do Chico eram todos doados para a Federação Espírita Brasileira, né? Ele não ficava com nada, né? Então foi uma confusão, tal, no final das contas, o juiz falou que a família não tinha razão, e a família depois pediu desculpa, ficou tudo bem e tal. Mas para evitar esse problema, um cientista, um médico famoso, Carlos Chagas, usou o pseudônimo de André Luiz, que era o nome do irmão do Chico Xavier, que estava lá na hora que o Chico Xavier perguntou qual é o seu nome. Ele falou, como é o nome dele? É André Luiz. Então, me chame de André Luiz. E ficou. E o André Luiz escreveu uma longa série de livros que se chama, como é que é mesmo? A Vida no Mundo Espiritual, do qual o Nosso Lar, que teve o filme, o Nosso Lar 2, que teve o filme, que na verdade é o livro Os Mensageiros, faz parte. Esses dois livros fazem parte dessa série. E tem um livro dessa série, chama-se Evolução em Dois Mundos, e fala assim, ó, o fluido universal ou fluido cósmico, olha de novo a questão dos nomes, universal, cósmico, é o plasma divino, é o hausto do Criador. Tem lugar aqui na frente. Ou tem aí também? Então é o plasma divino, é o hausto do Criador, é a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes vivem no oceano. Olha que definição profunda, né? Eu leio o André Luiz percebendo que ele vai tratar de detalhes que os espíritos da época que ditaram para o Kardec o Livro dos Espíritos não podiam chegar, porque nós não teríamos capacidade de entender. Quer seja por causa da evolução da época, quer seja por causa dos costumes da época, quer seja por causa da própria linguagem da época, né? Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1800, foi compilado em 1857. Era um outro mundo, né? Então a linguagem era muito restrita. As referências que se tinha na época. Fluido, por exemplo, era uma palavra comum da época. Quando não sabia explicar uma coisa, dizia, é um fluido.
Por exemplo, hoje a gente sabe que a eletricidade vem num campo magnético. Não sabiam na época, eles chamavam de fluido magnético, fluido elétrico. Era fluido. Então ficou fluido. Aí o André Luiz foi pesquisar nas cidades espirituais e trouxe essa definição primorosa, que para mim é um detalhamento do que se falou no Livro dos Espíritos sobre fluido universal. Ele disse que é a força nervosa do todo sábio. Olha a comparação. É, o nosso sistema nervoso, para que ele serve? Doutora? Vai falar que na cirurgia plástica. Então, o nosso sistema nervoso, ele leva e traz informações do cérebro, numa síntese leiga, né? É, ou seja, essa comparação aqui, para mim, fica claro que o cérebro aí é o cérebro de Deus, é o pensamento de Deus. Então, esse fluido cósmico, esse fluido universal, é o veículo de transmissão do pensamento de Deus. E se ele está em torno de constelações, sóis, mundos e seres, significa que todos nós estamos mergulhados em Deus. E se nós formos um pouquinho mais fundo, nós verificarmos que tem ar dentro de nós, tem esses elementos químicos dentro de nós, e os elementos químicos estão mergulhados em Deus, então dentro de nós também tem fluido universal, então Deus também está dentro de nós. Meu Deus do céu! E eu estou falando desse fluido universal porque é desse fluido universal que se extrai o fluido vital. Desse fluido universal é que se extraem outros tipos de matéria. Então, o fluido universal é um tipo de matéria. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, tem uma explicação interessante. Diz assim: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a trindade universal. Depois complementa: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, como um desdobramento especial da matéria, porque a gente está acostumado com a matéria desse tipo aqui, né? Com a matéria desse tipo aqui, né? O fluido universal é matéria, mas é uma matéria diferente. E é uma matéria que, se arranjada de formas diferentes, ela dá origem a elementos diferentes. Ela dá origem a mundos. Quem sabe trabalhar o fluido universal? Os grandes espíritos. Tem um livro que se chama A Caminho da Luz. Nivaldo me contou que leu com atenção, que fala da criação do globo terrestre. Em outras palavras, dizendo que os engenheiros do Cristo que encarnou, de Jesus, manipularam o fluido universal para formar o globo terrestre. Então, se o fluido vital é extraído do fluido universal, se o fluido universal pode ser manipulado por espíritos que tenham condição de e grandeza para trabalhar esse hálito divino, o fluido vital também pode ser trabalhado ou manipulado. Então, bora lá entrar no fluido vital, que o tempo está correndo. And I have a few minutes only. Ok, vamos lá. Na questão 64 do Livro dos Espíritos, tem lá o princípio vital. Pergunta, né? Kardec sempre perguntava, né? Espírito de pesquisador, né? O princípio vital será um terceiro elemento? A resposta: é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal, no fluido universal, modificada. E Kardec continua perguntando:
Na pergunta seguinte: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Os espíritos responderam a resposta compilada, né? O princípio vital tem por fonte, de novo, o fluido universal. É o que chamais de fluido elétrico animalizado. E ele continua perguntando: o princípio vital é um só para os seres orgânicos? A resposta: imagino, né, que os espíritos tinham que tomar muito cuidado, porque em 1857, o que as pessoas iam entender? Então, eles responderam com sutilezas. Sim, modificado segundo as espécies de seres orgânicos. É o princípio vital que lhes dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte. Ó, o hidrogênio, o nitrogênio da pedra é o mesmo que está no nosso corpo, mas em nós ele tem uma diferença. Ele está sob a ação do fluido vital ou dessa força animalizada que é extraída do fluido universal. Muito complicado? Tá indo? Então vamos lá, continuando. Na questão 67A, Kardec diz assim: pode-se dizer que a vitalidade, então, se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? A resposta: sim, é isso. Ponto. Olha que coisa. Então quer dizer que não foi dado o fluido vital para a pedra, para o nitrogênio, para o hidrogênio da pedra. Mas o fluido vital está lá, em estado latente. Como um rádio, né? Um rádio tem energia própria, mas por que ele não funciona? Porque tem que dar a energia da pilha para ele, ou a energia da tomada para ele, ou a energia do cabinho aqui, né, do computador, né? É uma definição muito lógica, muito interessante. E aí a gente vai chegar agora ao ponto principal do que eu pude estudar e que me tocou, né? Isso me tocou de uma maneira. Os espíritos eles têm caminhos diversos para trazer para nós os temas, né? É, eu eternamente fico tentando estudar inglês, né? Eu tenho uma versão das obras de Kardec em inglês. Aí eu tenho um amigo que fica ouvindo eu ler aquele em inglês. Tá desligado o cabo, não? Não. Olha lá, agora ligou. Bom, esse aqui. Então, toma esse. Problemas técnicos. Esse voltou. Voltou, Glória? Tá ouvindo? Voltou. Eu vou ficar com esse aqui, que é mais garantido. Qualquer coisa a Camila segura. Brincando. Vamos lá.
Aí eu não consigo falar. É um árabe italiano. Vamos lá. A resposta é curtinha, mas o comentário do Kardec é sensacional. A resposta diz assim: a matéria inerte se decompõe para formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aí o Kardec começa a descrever, dizendo: morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações. É, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o fluido vital, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. E aí ele vai falando, até que chega ao ponto que eu falei, meu Deus. Ele diz assim: a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e também não é constante em cada ser. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturado desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí porque para alguns uma vida mais ativa, mas mais tenaz, de certa forma superabundante. A quantidade. A gente vê mesmo, né? Pessoas que, nossa, não tem jeito. Não, não, não. Não estão ouvindo, senão o pessoal chiava. Tem pessoas que bate escanteio, cabeceia, espalma e vai no VAR ainda verificar. E que hora você chega no consultório? Não, que hora você vai embora? Normalmente umas 9 da noite por aí. E isso é almoço, né? Então, olha que fluido vital tem essa moça. Olha, né? Eu já percebi na minha vida mesmo que tem épocas que tenho mais fluido vital, menos fluido vital. E Kardec continua, né? Falando ainda. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias seriam essas, né? Vamos lá. Última parte da fala de Kardec. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que o tiver em maior porção pode levá-lo a um que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida orgânica prestes a extinguir-se. Estão ouvindo? Está estourando o tempo? Semana passada aconteceu uma coisa na minha família, né? Com a pet da minha filha. A gente vai trabalhando no centro e vai ficando cada vez mais sensível às coisas não visíveis, né? E fazia tempo que eu sentia ela frágilzinha, parecendo um cristal. E ela é uma cachorra vira-lata, mas é uma cachorra vira-lata bonita, grandona e tal, com pelo viçoso. E eu sentia ela cada vez mais frágilzinha, até que ela foi parar na UTI e começaram a falhar todos os órgãos e tudo. E aí todo mundo fazendo oração e tal. É, Aí um dia me veio assim, chama, vai com todos lá ver a Guida. E aí fizemos um mutirão. Foi minha filha, meu genro, eu, minha esposa já tinha ido. E nesse dia, teve um momento ali, ela muito fraca, não comia, não urinava, andando assim. Nós ficamos junto dela ali, em silêncio.
os três, e concentrados, e doando amor, e eu lembrei da lição. E aí eu peguei e me concentrei também bastante. Eles se concentraram. Meu genro começou a chorar, mas era um choro que era um misto de dor, mas de muita emoção, de uma energia quintessenciada. E a Pet reviveu. Aí o pessoal vai dizer assim: ah, mas foi o antibiótico que fez efeito. Também o antibiótico ajuda, sem dúvida, né? Mas antes não estava fazendo efeito, né? Então, a gente teve uma demonstração para trazer aqui para vocês, para mim, pelo menos, do que o fluido vital pode fazer. E esse é o ponto que eu queria trocar com vocês. A gente hoje está num mundo muito informatizado, né? No mundo virtual. Isso é ótimo. Graças ao mundo virtual, a gente está levando ah, os nossos estudos além das fronteiras, né? Hoje mesmo tem uma amiga que mora em Lisboa, e ela falou: ah, eu não vou poder assistir, mas porque aqui o fuso está diferente, eu tenho que dormir, mas depois eu vou ver a gravação e tal. A Cissa, né? É, um abraço para você, Cissa. Então, não estamos falando nada contra o mundo virtual, porém, a presença pessoal é muito importante. A caridade que nós podemos fazer doando presencialmente o nosso fluido vital para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas do centro, para os nossos colegas de trabalho, é uma caridade que se exponencia. Vamos lembrar o que Jesus disse. Jesus disse: quem tem, se lhe dará e terá em abundância. Vamos lembrar que Jesus falou assim: olha, vamos resumir os profetas e o Velho Testamento em três mandamentos. Essa divisão em três é minha, tá? Ele disse assim, quando ele falava na história do samaritano, do bom samaritano: ame a Deus acima de todas as coisas, ame a si mesmo e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Olha que em todos os amem, ele colocou uma atitude proativa. Ele não nos deixou com uma atitude passiva. Ainda no Evangelho de domingo que a gente faz em casa, Evangelho no lar, é muito importante que todos façam, né? Para renovar os fluidos do lar, né? E a gente aurir mais fluido vital, porque há muitas formas de a gente adquirir fluido vital, com a natureza, com a prece, com a conexão com coisas elevadas, e o Evangelho é uma dessas formas também, né? E saiu para nós reiki, joreio, passe, muito fluido vital, né? Os alimentos não ultraprocessados também, muita forma de adquirir fluido vital. Mas a gente tem se nada disso for possível, a conexão direta com o Pai. Camirinha falava de uma experiência que ela teve de conexão maravilhosa. Não precisa muito tempo, né? Não precisa muito tempo. Às vezes, 30 segundos de concentração, de conexão sua com o Pai. De falar: meu Deus, eu tô aqui, me ajuda, me ampara. Isso é suficiente. Vem, né? E no Evangelho de domingo, saiu para nós a lição que, em outras palavras, falava do dando que se recebe. Dizia para nós da importância de nós procurarmos ter uma virtude ativa e não simplesmente uma virtude passiva. A lição falava assim: olha, não basta não fazer o mal. Não fazer o mal, para não fazer o mal, é necessário apenas a inércia. Pilatos cruzou os braços. Com isso, Jesus foi condenado e morto.
E o Evangelho diz assim: é necessária uma virtude ativa. E Jesus nos proclamava ter uma virtude ativa. Ide, amai, ide, transmitir o fluido vital. E eu queria encerrar, já está estourando, falando de um texto do Espírito Camilo, que foi um pouquinho modificado por um site chamado Momento Espírita, mas que encerra o capítulo 20 do livro A Carta Magna da Paz. E o texto fala assim: semeemos simpatia e a teremos de volta. Espalhemos farpas e as veremos de retorno. Distribuamos esperança e nos veremos esperançados. Semeemos agonia e poderemos contar com a ação do desespero logo mais. Ofertemos nosso tempo precioso para atender e veremos que as preocupações do nosso próprio coração também estarão sendo atendidas. Doemos nosso sorriso ao mundo e o mundo dentro de nós sorrirá satisfeito. Perdoemos aquele familiar que falhou conosco mais uma vez e perceberemos que quando nós errarmos, encontraremos mais facilmente o alto perdão. Achei muito interessante isso, porque Deus não precisa nos perdoar. Nós não estamos ofendendo a Deus, nós estamos ofendendo a nós mesmos. Então nós precisamos nos perdoar. E continua a lição. Semeemos a paz, o otimismo, em meio ao negativismo viciante dos dias atuais, e colheremos tranquilidade em meio ao caos, silêncio em meio à balbúrdia ensurdecedora. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, é dando-nos, doando-nos, que receberemos a recompensa da consciência pacificada, cumpridora de todos os deveres, para com Deus, o próximo e para conosco mesmo. Amemos e nos estaremos amando. Perdoemos e estaremos nos perdoando. Doemos e já estaremos recebendo. Experimentemos a doce exortação de Francisco de Assis e nos sintamos em paz desde agora. Então, eu escrevi aqui, depois eu vou mandar esse material no grupo. Aliás, a gente tem um grupo de mensagens, né, no centro. Acho que todo mundo já está inscrito nesse grupo. Quem não tiver, só passar o telefone para a Fran, que já vai estar integrado. Eu vou mandar lá o encerramento aqui. Assim como doamos sangue a um familiar internado, quanto mais amor doarmos, mais receberemos. E muito amor pode ser doado quando presencialmente doamos o nosso fluido vital. É isso aí, gente. Obrigado. Bem, espero que todos tenham gostado das nossas apresentações aqui. O Nicolau hoje superou, hein, Nicolau? É muito bom. Vamos lá? Deixa eu só mudar a câmera aqui. Então, bom, isso aí é a nossa assistência, viu? Que o centro está cheio e a gente fica muito feliz com isso, né? O pessoal de casa pode ver o pessoal que está aqui e a gente agradece muito a presença de todos, viu? E agora a gente vai, cada um, se quiser, em casa, pegar a sua água. A gente vai fazer a nossa oração para encerramento e, na sequência, tem os trabalhos presenciais aqui do centro, tá? Então, alguém se habilita? Não? Tá. Eu acho que foi muito tocante especialmente esse encerramento, Nicolau, porque na hora que começou, a cada vez que fala que, né, a gente nos doa, a gente, de imediato já veio a ideia de São Francisco, né? Então, a gente vai agora buscar a nossa conexão pessoal e a gente vai elevar o nosso pensamento na energia que Francisco nos trouxe
no sentido de que nós sejamos, então, é, reflexivos e partamos sempre do princípio que quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos. Isso em todos os sentidos. Então, nós também pedimos, porque nós somos filhos amados do Pai Celestial. Nós nos colocamos na posição de filhos e respeitosamente pedimos as bênçãos do Pai amado. Que nos abençoe na nossa jornada semanal, que seja uma semana de paz, que nosso trabalho seja o melhor possível, que nossos passos sejam abençoados e que a nossa energia possa sempre ser a melhor possível, a fim de que nós também façamos o melhor possível a todos quantos nos rodeiam. Pedimos que o manto de Mãe Maria nos envolva, nos trazendo acolhimento, paz e muito amor no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, se as pessoas em casa quiserem soltar, abrir o som, que a gente então possa se despedir para mais uma semana de paz, né? Então, uma boa noite a todos e até a outra terça-feira, porque a semana que vem é feriado na terça-feira, né? Então, nós voltamos depois no dia 16, tá bom? Então, que hoje nós sejamos todos abençoados e tenhamos uma noite de paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.